O último sermão de John Bunyan, pregado em julho de 1688. Versículo base: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Essas palavras têm uma relação com o que foi dito anteriormente, e portanto devo encaminhar você para o contexto anterior para que possamos entendê-las corretamente. Aqui está: veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nessas palavras você tem duas coisas. Em primeiro lugar, alguns de seus próprios os rejeitaram quando Jesus se ofereceu a eles. Em segundo lugar, outros próximos a ele o receberam e o deram boas-vindas. Aqueles que o rejeitam, ele também os rejeita. Mas aqueles que o recebem, dá-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, para que ninguém o veja como uma boa sorte ou fortuna, ele diz: eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que não o receberam só nasceram da carne e sangue, mas aqueles que o recebem têm a Deus como seu Pai. Este recebe a doutrina de Cristo com um desejo veemente. Em primeiro lugar, eu lhe mostrarei o que Jesus quer dizer com sangue. Aqueles que creem são nascidos para isso. Como o herdeiro nasce para uma herança, eles são nascidos de Deus, não da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, não do sangue, ou seja, não por geração. São nascidos para o reino dos céus pela carne, não porque eu sou filho de um homem piedoso ou de uma mulher piedosa. Isso é entendido por sangue. Atos 17:26, ele diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens. Mas quando ele diz aqui não do sangue, Jesus rejeita todos os privilégios carnais que eles se gloriam em ter. Eles se gloriam que são descendentes de Abraão. Não diz Jesus, não é pelo sangue. Não pense vocês que têm Abraão como pai. Vocês devem nascer de Deus se querem ir para o reino dos céus. Em segundo lugar, nem da vontade da carne. O que devemos entender por isso? É tomado daquelas inclinações veementes que estão no homem para todo tipo de devassidão, cumprindo os desejos da carne. Isso não deve ser entendido aqui. Os homens não são feitos filhos de Deus cumprindo seus desejos lascivos. Deve haver uma compreensão melhor aqui. Não existe apenas em homens carnais uma vontade de ser vil, mas há neles uma vontade de ser salvo. Também uma vontade de ir para o céu. Mas isso não funcionará. Isso não privilegiará um homem nas coisas do reino de Deus. Desejos naturais pelo mundo vindouro não são argumento para provar que o homem irá para o céu quando morrer. Eu não sou a favor do livre-arbítrio, abomino. Mesmo no pior homem, ele deseja em algum momento ou outro ser salvo. Ele lerá em algum momento ou outro, orará, mas isso não funcionará. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Ele quer e corre, ainda assim em vão. Em Romanos 9:16 ele diz: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Aqui eu não entendo como se o apóstolo negasse um curso virtuoso de vida como sendo o caminho para o céu, mas sim que um homem sem a graça, apesar de ter dons naturais, ainda assim não terá o privilégio de ir para o céu e de ser um filho de Deus. Então, um homem sem a graça pode ter uma vida, uma vontade de ser salvo, mas ele não pode ter essa vontade de acordo com o caminho de Deus. A natureza conhece somente as coisas da natureza. As coisas de Deus não são reconhecidas por nenhum homem, mas sim pelo Espírito de Deus. A menos que o Espírito de Deus esteja com você, ele deixará você desse lado dos portões do céu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguns podem ter vontade, um desejo que Ismael seja salvo. Saiba disso. Isso não salvará o seu filho. Se fosse para a nossa vontade, gostaria que todos vocês fossem para o céu. Quantos de nós oramos para nossos filhos e choramos por eles, e estamos prestes a morrer? Essa vontade foi em vão. A vontade de Deus é a regra de todos. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Agora apresentarei a doutrina. Os homens que creem em Jesus Cristo e que o recebem de modo eficaz são nascidos para isto. Jesus não dizem que eles não sairão para isso, mas eles são nascidos para isso. Nascidos de Deus, por Deus e para as coisas de Deus, antes de receberem a Deus para a salvação eterna. Na verdade te digo que hoje, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Logo, a menos que ele seja nascido de Deus, ele não pode vê-lo. Suponha que o reino de Deus seja de forma que ele quer. Ele não pode vê-lo antes de ele ser gerado de Deus. Suponha que esse seja o Evangelho, ele não pode vê-lo antes de ele ser levado a um estado de regeneração. Crer é a consequência do novo nascimento. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em primeiro lugar, vou dar-lhe uma descrição clara disso. É uma semelhança ou duas. Uma criança, antes de nascer, está no calabouço escuro do ventre de sua mãe. Assim, um filho de Deus, antes de nascer de novo, está no calabouço escuro do pecado. Ele não vê nada do reino de Deus. Por isso é chamado de um novo nascimento. A mesma alma tem um amor em sua condição carnal e outro amor quando ele é nascido de novo. Em segundo lugar, como isso é comparado ao nascimento semelhante a uma criança no ventre de sua mãe, assim é comparado a um homem que é retirado da sepultura. Nascer de novo é ser retirado da sepultura do pecado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Para ser tirado do túmulo do pecado, é necessário ser gerado e nascido. Há uma conhecida afirmação sobre Cristo, é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue e nos lavou dos nossos pecados, que faz alusão à nossa regeneração, a saber, se você nascer de novo e buscar as coisas que são do alto, então há uma semelhança entre a ressurreição de Cristo e o novo nascimento. Aqueles que nasceram de novo foram tirados desse mundo de trevas e conduzidos do reino desse mundo tenebroso para o reino do seu amado Filho, e passam a viver em novidade. E isso é nascer de novo. Aquele que foi removido do ventre da mãe foi concebido da mãe. Assim, aquele que é nascido de Deus nasce pelo Espírito de Deus.